Terça-feira foi o Dia Mundial de Conscientização sobre o transtorno do espectro autista. E por conta dessa data, a gente está na semana de conscientização sobre esse assunto. Estamos trazendo uma série de reportagens sobre isso. Já falamos sobre o impacto que o diagnóstico do autismo em crianças causou em algumas famílias. Mas e quando esse diagnóstico vem depois que você já é adulto? É isso que vamos saber agora, né? No quarto episódio da série, a Thalita Souza vai contar duas histórias de quem descobriu o transtorno recentemente e tenta lidar com as questões envolvidas. Há cerca de um ano, Maria Eduarda dos Santos descobriu que era autista aos 28 anos de idade. A psicóloga sempre soube que havia algo diferente com ela. E então, a confirmação do diagnóstico trouxe clareza. Que a principal coisa que mudou foi eu saber os meus limites. Antes eu achava que eu precisava dar conta de tudo como uma pessoa neurotípica, né? E isso gerava em mim muitas crises. Então, hoje eu sei os limites que eu tenho. Eu não dou conta de algumas coisas, então por isso eu consigo hoje entender que eu tenho essas limitações e que eu preciso me organizar para que eu não me sobrecarregue. A partir de então, conta que conseguiu ter acesso ao tratamento e adaptações adequadas e finalmente nomear o que tanto questionava. Eu faço terapia há muitos anos, mas eu finalmente posso ter um acompanhamento especializado para mim. Eu trabalho com TEA, eu também sou terapeuta de crianças e adolescentes com autismo, mas hoje eu tenho uma equipe que me atende e isso foi uma mudança bem importante na minha vida. Antes eu não tinha acesso a essas coisas porque eu não tinha o diagnóstico, tinha uma suspeita e o diagnóstico me deu acesso a ser uma pessoa autista, né? Então eu finalmente foi nomeado as diferenças que todo mundo percebia em mim. Maria Eduarda diz ainda que as características do autismo já apareciam desde muito nova. Alguns comportamentos se pareciam mais com birra ou mania, quando na verdade já eram os sinais. Desde a infância, eu sou uma pessoa que tem alguma rigidez. Eu tenho uma seletividade alimentar bem significativa. Eu não comia fora da minha casa. E dentro da minha casa significava que eu só comia comidas que foram feitas por mim ou por minha mãe. Até há uns 2 anos atrás, eu não comia nada fora de casa. Esse foi um ponto importante porque já me causou vários conflitos. As alterações sensoriais também sempre chamaram atenção, porque eu não queria ficar em lugar com muita gente. Para mim era muito difícil, eu fico muito confusa e sinto muito desconforto em ambiente barulhento, com muita gente, com muita luminosidade. Então essas coisas foram chamando a atenção dos meus amigos, dos meus familiares. Conflitos que indicavam uma condição diferenciada de resposta e, para tentar entender, optou por psicologia na graduação. Eu fui fazer psicologia muito para tentar me entender um pouco. É clichê, mas eu tinha um sentimento muito grande de que eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. Dentro da faculdade, eu descobri o que era autismo. E aí eu descobri que eu era autista, isso há 10 anos atrás. Então não faz 10 anos que eu descobri que eu era autista, mas faz 6 meses que eu recebi um diagnóstico. Então eu fui para avaliação. Minha primeira avaliação foi com uma médica que também é autista, e na consulta ela terminou dizendo a seguinte frase para mim: Duda, a gente vai corrigir os testes todos, mas eu não tenho dúvida que você é uma pessoa autista. E esse foi o momento foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Eu senti o maior alívio do mundo, que alguém estava confirmando para mim que tinha algo diferente comigo, que eu não estava doida, que eu não era uma pessoa ruim. Os questionamentos de Duda são muito comuns entre os pacientes diagnosticados tardiamente, como explica a analista de comportamento e também psicóloga Mariana Valente. Os prejuízos da falta de diagnóstico podem ocorrer ao longo de toda a vida, né? Na infância, por exemplo, a criança pode encontrar dificuldades intensas na escola, que vão envolver desde a adaptação ao contexto escolar até a interação com pares e as dificuldades de aprendizagem, que são decorrentes da ausência de adequações que são necessárias, né, e poderiam ser feitas mediante um diagnóstico correto. Na vida adulta, por exemplo, pode haver dificuldades para se manter em um trabalho ou fazer uma graduação, iniciar e manter relacionamentos, né? E além disso, os prejuízos também podem afetar as famílias, porque na ausência do diagnóstico, os familiares não sabem como lidar com os comportamentos que são características do TEA. Ainda segundo a especialista, os diagnósticos tardios estão crescendo nos últimos anos. A principal razão para isso é o aumento da informação. É muito comum, por exemplo, que após o diagnóstico do filho,
o pai, a mãe ou algum outro familiar também perceba que deve buscar o próprio diagnóstico, e por isso temos acompanhado também um aumento nos diagnósticos tardios, além dos diagnósticos na primeira infância e na adolescência. Portanto, o aumento no número de diagnósticos de TEA está, sim, diretamente relacionado à maior informação sobre o transtorno. Fato que aconteceu justamente com Lucelmo Lacerda. O filho Benício teve a confirmação do autismo aos 3 anos. Diante disso, resolveu estudar sobre o transtorno e então também foi diagnosticado. E aí, num certo momento, para mim fez sentido eu procurar uma ajuda, uma médica, né, uma psiquiatra, fez uma avaliação bastante detida do meu caso durante alguns meses e, por fim, veio o fechamento do diagnóstico, isso já com 30 e poucos anos, talvez 36 anos, alguma coisa assim. Hoje eu estou com 42. E aí, o interessante é que depois que esse diagnóstico estava fechado, o meu círculo já era muito ligado ao autismo. E aí, as outras pessoas, né, as pessoas com as quais eu tinha relação, quando eu fui contar, a grande maioria achava que eu já tinha o diagnóstico e que só não era público. Outros já disseram que tinham certeza da primeira vez que tinham me visto. Eu brinco que eu fui o último a saber. Mas ainda assim, para mim, foi libertador, no sentido que eu pude olhar para o meu passado, entender melhor, compreender melhor certas diferenças. Neurologistas e psiquiatras são os especialistas mais indicados para avaliações clínicas de autismo. De Campinas, Thalita Souza. E a gente tem amanhã o último episódio dessa série, né? E nele você vai saber qual é a importância de uma rede de apoio para pacientes com transtorno do espectro autista. E isso não envolve apenas a área da saúde. E falando ainda sobre o transtorno do espectro autista, os vereadores de Campinas aprovaram na noite de ontem, em definitivo, o projeto de lei que cria o selo Amiga das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Ele deve ser concedido a pessoas jurídicas, né, empresas de direito público ou privado, como estabelecimentos comerciais ou de ensino, entidades assistenciais, hospitais, entre outros, que promovam ações relativas à defesa, à saúde e melhoria da qualidade de vida de pessoas com o transtorno do espectro autista. Agora, essa proposta aprovada em definitivo pela Câmara segue para a sanção do prefeito Tarso Saad, né, que vai decidir se valida ou não o que foi aprovado na Câmara, e aí